A morte de um homem negro durante uma ação policial nos Estados Unidos reacendeu o debate sobre as suspeitas de racismo e abuso por parte da polícia. E nos Estados Unidos a situação continua tensa, muitos protestos e revolta. Um youtuber denuncia ter sido vítima de racismo e homofobia por um motorista de aplicativo. Ele gravou o momento em que o homem recusa a corrida e o ofende. Veículo e atiraram. Marielle estava no banco de trás. E exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco? Olá, eu sou Marielle Franco. Fui eleita vereadora do Rio de Janeiro, criada na favela da Maré. Fui mulher, negra, feminista e LGBT. Coloquei voz nas pessoas que não tinham, na comunidade pobre, na mulher negra. E por isso, eu fui morta, assassinada, no dia 14 de março de 2018. E no Brasil, eu não pude ser quem eu sou. Em 1977, foi eleito vereador 22 de dezembro de 1988. Após diversas ameaças, foi morto na porta de casa. Os assassinos foram julgados e condenados a 19 anos de presídio. O Chico Mendes. Olá, meu nome é Chico Mendes. Eu fui um sindicalista, ativista político e ambientalista. Fui eleito vereador em 1977. Ao longo da minha luta pela preservação do meio ambiente, fui alvo de muitas ameaças de morte. Não demorou muito, em 1988, ao sair da minha casa, fui atingido por tiros e assassinado. E no Brasil, eu não pude ser quem eu Da morte de George Floyd, um homem negro que foi assassinado. Bom, meu nome é George Floyd e no dia 25 de maio de 2020, eu fui acusado de usar dinheiro falso em supermercado e logo em seguida fui abordado por policiais. Mesmo tendo colaborado com uma abordagem, eles me colocaram no chão e me sufocaram por aproximadamente 10 minutos. Isso acabou levando à minha morte. Eu fui um homem negro que foi vítima de um enorme racismo que existe no meu país. E nos Estados Unidos eu não pude ser a pessoa que eu realmente sou. Olá, meu nome é Mahatma Gandhi. Eu fui um líder pacifista indiano. Eu lutei pela independência da Índia. Tive uma política de desobediência civil, montei um projeto de não violência e em 30 de janeiro de 1948 eu fui assassinado a tiros por um hinduísta fanático. E na Índia eu não pude ser quem Olá, sou. Meu nome é Tibira. Fui um índio no Brasil e o primeiro a ser morto por conta da minha sexualidade. Defendi o movimento LGBT e fui morto pelo meu próprio líder. E no Brasil, eu não pude ser quem eu sou. Matthew Wayne Shepard foi um estudante da Universidade de Wyoming que aos 21 anos de idade foi torturado e assassinado perto de Laramie, Wyoming, em outubro de 1998. Meu nome é Matthew Shepard. Nasci no dia 1/10 de 1976, nos Estados Unidos, Casper. Defendi o movimento LGBT e fui morto por ser gay, após ser amarrado e torturado em uma cerca. E nos Estados Unidos eu não pude ser quem eu sou. Pique de Gouges. Ela lança a Declaração dos Direitos da Cidadã. Reprimidas pela polícia, as operárias acuadas refugiaram-se nas dependências da fábrica. No dia 8 de março de 1857, os patrões e a polícia trancaram as portas da fábrica e cruelmente atearam fogo. Asfixiadas dentro de um local em chamas, as tecelãs morreram carbonizadas. Olá, meu nome é Olímpia de Goldes e fui pioneira no movimento feminista. Nasci em Mount Belton em 1748. Fui defensora da democracia e do direito das mulheres. Fui presa por questionar valores republicanos e sem direito a algum advogado. Fui condenada à morte na guilhotina em 3 de novembro de 1793 e na França eu não pude ser pela morte da freira Dorothy Stein. Foi assassinada porque defendia a implantação de assentamentos para trabalhadores rurais em terras públicas. Meu nome é Dorothy Stang. Fui defensora do ativismo pela Amazônia e buscava diminuir os conflitos fundiários na região. Acompanhei a vida e a luta dos trabalhadores no campo do Pará e fui defensora de uma reforma agrária. Com isso, fui assassinada com 6 tiros em uma estrada de terra no estado do Pará e no Brasil eu não pude ser. Imagens podem ajudar a polícia a encontrar os assassinos de Léo Ostrovsky, de 35 anos, morto em outubro do ano passado. Meu nome é Léo Antônio Michels e eu fui ativista dos direitos LGBT na empresa em que eu trabalhava. Eu fui assassinado e no começo foi alegado que o crime era ligado à homofobia. A notícia da morte de Sabrina Bittencourt chocou para todas as mulheres e todas as vítimas confiavam nessa mulher e ela era um símbolo, vai continuar sendo, né? Olá, meu nome é Sabrina Botel.
Fui ativista no caso no João de Deus, referente ao tráfico de bebês e da escravização de meninas pobres, que eram presas para engravidar. Liberei um vídeo que denunciava todos esses crimes. No dia 3 de fevereiro de 2019, fui obrigada a cometer suicídio por uma quadrilha de tráfico humano, que eu estava denunciando no Líbano. No Brasil e no mundo, eu não pude ser quem eu sou. Jesus de Nazaré, um homem carnal que nasceu em Belém. Desde cedo ele foi perseguido por ser considerado uma ameaça ao trono pelos que diziam que ele nasceu sendo ungido, sendo rei. Em toda a sua vida, ele pregou sobre o que ele acreditava. Ele espalhou o amor em que ele acreditava, nunca forçando ninguém a segui-lo. Mas mesmo assim foi rejeitado por muitos. E foi em Judeia que ele foi escolhido para ser morto no Calvário, no lugar de Barrabás, que era realmente um bandido. Neste mundo, ele não pode ser quem ele é. Hoje no Brasil e no mundo, ser ativista mata, ser ambientalista mata, ser negro mata, ser mulher mata e ser LGBT mata. Hoje no Brasil e no mundo, o preconceito está longe de acabar. E como diz minha professora, ninguém nasce preconceituoso. Nós aprendemos a ser preconceituosos. E o preconceito, ele é como uma praga. Ele se alastra, prende em você e às vezes você nem percebe. Está na hora de olharmos para nós mesmos, descobrir quem somos, o que exatamente defendemos e o que exatamente falamos. O que julgamos, está na hora de questionarmos nós mesmos. Se o que fazemos e falamos é certo ou não. Já passou da hora de criarmos uma geração sem julgamentos, sem preconceitos, sem pré-conceitos. Afinal, nós somos 3,8 bilhões de anos de evolução. Está na hora de agirmos de acordo com esse número. E lembrar que sermos nós mesmos não deve nos matar. Essa foi a nossa finalização. Eu espero que faça você pensar um pouco.